Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus, para mais um vídeo. E hoje eu quero falar com vocês, seguindo o que nós estamos falando aí nos últimos dias, as coisas que Jesus ensinou naquele sermão profético, naquele sermão escatológico que ele ensinou para seus discípulos naqueles dias que eles saíram do templo e foram para o Jardim das Oliveiras. As últimas mensagens eu tenho falado sobre isso. Então vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Amém? Essa é uma passagem, né, dentro daquele contexto que Jesus havia ido com seus discípulos no templo, eles estavam no templo. Os discípulos ficaram impressionados ali com as coisas que eles viram, a forma magnífica, né, como o templo havia sido construído, as pedras, o ouro, toda aquela riqueza que tinha, apesar de já ter sido um templo que estava em fase de reconstrução, não era igual ao primeiro templo de Salomão. E uma das coisas que eu quero falar também é um vídeo explicando sobre o primeiro, o segundo e o terceiro templo, né, que nós vamos falar sobre isso. Nessa época, Jesus, ali com seus discípulos, eles estavam ali no segundo templo e eles viram aquele templo magnífico e exclamaram: "Oh Jesus, que coisa incrível, que construções, que coisas maravilhosas, que pedras, que tecnologia, né, que zelo, que beleza." E Jesus falou: "Vocês estão vendo tudo, todas essas coisas? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada." Jesus ele estava se referindo ali à destruição iminente de Jerusalém pelos romanos, eles teriam que fugir pelo mundo todo, e ali Jesus, ele fala isso, eles saem daquele lugar, e quando eles chegam no Monte das Oliveiras, ali os discípulos perguntam para Jesus, e Jesus começa a abrir respostas relativas à destruição de Jerusalém, relativa à fuga dos discípulos ali, que eles seriam perseguidos, e depois ele expande a revelação para os últimos dias, dizendo sobre as coisas que aconteceriam antes da sua volta, que ele voltaria. Então, antes da sua segunda vinda, Jesus ele começa a explicar para os discípulos, ele fala uma série de coisas, mas ele diz: mas ainda essas coisas não serão o fim. E uma das coisas que Jesus fala é isso que nós vimos aqui nessa passagem aí que está aqui em cima na tela. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Aí ele continua dizendo: aqueles que estiverem não voltem, aqueles que estiverem ali na cidade não voltem para pegar suas coisas. Ele começa a dizer para as pessoas fugirem, que vai ser um tempo de fuga complicada, né? Nós vamos falar também, eu vou ter um vídeo um pouco mais para frente onde eu vou falar sobre a fuga dos judeus no momento dessa perseguição que vai haver da abominação desoladora. Então tá. Jesus aqui ele se refere ao profeta Daniel, ele faz uma referência ao profeta Daniel, ele fala como de que falou o profeta Daniel. Existem até algumas pessoas que discutem, né, se Daniel seria profeta ou não, em alguns segmentos teológicos de rabinos judaicos, alguns não consideram que Daniel tivesse sido um profeta, e Jesus ele afirma, né, Daniel como profeta. Isso só um detalhe, mas que é interessante, nós percebemos aqui que Jesus se refere a ele como profeta Daniel, porque havia uma dificuldade em entender em Daniel como um profeta, tá? Mas nós vamos entrar no mérito dessa dificuldade, a não ser com a afirmação que Jesus afirma que Daniel foi profeta. Eu quero pegar a passagem lá no livro de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27, que é a que dá origem a isso que Jesus disse. E detalhe, naquela época, né, todo o povo judeu, os judeus, eles conheciam a Bíblia, eles estudavam o Antigo Testamento a fundo. Então essa passagem, que para nós é muito complicada, poxa, o que é a abominação desoladora que falou o profeta Daniel? Quando se referia a isso, lá naquela época, todos eles sabiam do que se tratava, eles conheciam a Bíblia praticamente de cor e salteado, eles estudavam aquilo desde pequenos, era uma prática da cultura, da vida comum deles, todos os dias eles
recitarem as escrituras, pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana estarem na sinagoga, estudando as escrituras. Então, para eles, era algo muito conhecido. Então, quando Jesus refere a essa profecia de Daniel, falando da abominação no lugar santo, eles sabiam do que se tratava. Para nós que não temos muito costume com a Bíblia, e para os cristãos de hoje que mal leem o Novo Testamento, né, quanto mais o Antigo, e saber detalhes das escrituras do Antigo Testamento, então nós precisamos citar e fazer algumas conexões aqui na Bíblia. Inclusive, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, né, meu irmão e minha irmã queridos, se vocês não leem a Bíblia, comecem a ler de maneira cíclica, leia todo dia, pelo menos 2, 3 capítulos, faça disso uma rotina diária e vai lendo, não importa se na realidade no começo demora um pouco para nós entendermos a escritura, mas com o tempo você vai acostumando com a linguagem, você começa a ligar uma coisa a outra e não pare, todos os dias leia 2, 3 capítulos, 3, 4 capítulos, invista na sua vida espiritual, você vai aprender muito, você vai crescer muito e Deus vai falar com você, amém, meus irmãos? Vamos lá, então quando lá em Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim, se referindo a esse que nós vamos chamar de abominação da desolação, ou abominação desoladora. Ele está falando, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Óbvio que a leitura, a forma como era escrita, as escrituras eram apresentadas para nós aqui, principalmente no Antigo Testamento, numa linguagem profética, se referindo a uma determinada pessoa, mas parece muito enigmático. O contexto dessa passagem, ele está falando sobre o príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir, e mais precisamente, depois nós vamos falar mais para frente, eu vou retomar esses versículos, está falando do anticristo, mais para frente que eu digo em outros vídeos futuros, tá? Então ele está falando, ele começa a falar algumas coisas do anticristo, um homem que vai se levantar na terra e vai se levantar contra as coisas de Deus, e ele vai convencer a nação de Israel que ele é o Cristo, que ele é o Messias prometido. Cristo era alguém que era prometido para a nação de Israel. Deus vinha prometendo. Então a Bíblia diz lá em Daniel que um homem se levantaria e se colocaria como Cristo e os judeus vão acreditar. E aqui nesse ponto, nesse versículo 27 do capítulo 9, Daniel aqui registra que esse homem, o anticristo, firmará aliança com muitos por 1 semana, e o contexto aqui é uma semana de anos, então são 7 anos, que por 7 anos ele vai firmar uma aliança com muitas pessoas, inclusive com a nação de Israel, que nós vemos que eles vão acreditar que ele é o Cristo, que ele é o Messias, e na realidade ele é um enganador, e fala que na metade dessa semana ele vai fazer uma aliança com muitos, mas na metade desses 7 anos, com 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, cessar o sacrifício e a oblação, isso, na revelação judaica, na linguagem judaica, tem a ver com o templo e tem a ver com aqueles sacrifícios que eram feitos dentro do templo. Oblação a oblação e os sacrifícios era a forma do culto que os sacerdotes prestavam a Deus dentro do templo. Então nós temos que entender que Salomão constrói o primeiro templo e ali, como Deus já tinha instituído o sacerdócio levítico desde a época de Moisés, ali antes da construção do templo por Salomão, o sacerdócio levítico ele era feito no tabernáculo. Depois o tabernáculo ele acaba sendo destruído quando Israel sofre uma invasão pelos inimigos, pelos filisteus, e eles levam a Arca da Aliança, e aquilo fica um período longo sem ter mais sacrifícios e oblações. E aí isso só retorna novamente quando Salomão constrói o primeiro templo. E aí que ele constrói, aí começa o sacerdócio levítico ali por todos aqueles anos, foi sacrificando, foi fazendo suas oblações, suas ofertas apresentando a Deus, e depois o templo de Salomão foi destruído. Ele foi destruído pelos babilônios. Os babilônios destruíram, levaram tudo embora e destruíram a cidade. E aí, quando Israel volta, os sacrifícios e oblações, enquanto não tinha templo, eles não tiveram mais. Aí foi construído um segundo templo, que começa com Zorobabel construindo, e depois Herodes, ele começa a ampliar esse templo, que ele tinha ficado bem pequeno, bem inferior
anterior ao Templo de Salomão, ele começa a ampliar a reforma, ele faz uma reforma, e para falar a verdade, na época de Jesus ainda esse templo estava em reforma, e ali já haviam sacrifícios e oblações. Só que Jesus disse que o Império Romano ia destruir o templo. Ele acabou de falar em alguns versículos anteriores, aí no capítulo de Mateus, né, nós lemos Mateus 24, um pouco antes, ele havia dito que não ia ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus ali, ele estava ali no ano 30 e pouco, ele se referiu a algo que ia acontecer no ano 70. Então vamos seguir o raciocínio da revelação de Jesus. Primeiro ele fala, o templo será destruído, e o templo foi destruído quase 40 anos depois de que ele profetizou essas coisas. Mas na sequência da profecia ele fala que num tempo futuro, esse homem, abominação da desolação, falando lá do anticristo, né? Ele se refere a essa profecia de Daniel, e aqui na profecia de Daniel que nós estamos lendo, ele fala que na metade dessa semana que o anticristo fará nesses 7 anos, uma semana, 7 anos, na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. Então isso implica que se Jesus havia dito que o templo seria destruído, e foi, e hoje não existe mais um templo judaico lá naquele lugar, isso implica que o templo tem que ser reconstruído para que o anticristo possa fazer que esse sacrifício e as ofertas ali dentro do templo, elas parem. Então, e lógico, na escatologia, no estudo da revelação das coisas que vão acontecer, nós vemos que há uma reconstrução desse templo. O terceiro templo, nós chamamos de terceiro templo, o templo dos judeus, ele será reconstruído. Nós vemos isso no livro de Ezequiel. Ezequiel profetizou, ele mostrou, são capítulos com muitos detalhes de um templo que nunca tinha sido construído antes, com medidas que não batem nem com o primeiro templo de Salomão, nem com o templo que Herodes reformou. Não, é um templo diferenciado. Inclusive, muitas pessoas se referem a ele como o templo de Ezequiel, que Ezequiel viu esse templo. E lá no livro do Apocalipse também, o anjo, quem recebeu a revelação do livro de Apocalipse foi João, aquele que era apóstolo de Jesus. E no meio das visões ali, o anjo chama João e fala para ele que vai mostrar o templo e dá uma cana de medir, e ele fala, vai lá, mede o templo. E o templo também, as medidas desse templo, elas são similares às medidas de Ezequiel. Apesar de ter poucas medidas ali apresentadas, nós entendemos que se trata do templo de Ezequiel. Então nós vemos que existe um templo que vai ser reconstruído. Inclusive, no futuro próximo, esse templo sendo reconstruído, dependendo se esse homem aí, que é o príncipe que há de vir, que é um falsário, que é o anticristo, ele vai ajudar talvez até a construção desse templo. Ele vai viabilizar, porque ele vai fazer aliança com muitos por uma semana. É o que nós lemos aí em Daniel 9:27. E talvez ele fazendo uma aliança com Israel, com o mundo árabe, com os inimigos de Israel, isso daí possa deixar claro que finalmente a paz e segurança que o mundo anseia está sendo trazida por esse homem. Eles vão achar que é algo de Deus, que ele é o Cristo, o Messias, mas na realidade ele é um impostor, ele é o anticristo, então ele vem com engano. Então aqui, olha só, ele vai fazer uma aliança, mas na metade da semana ele vai fazer com que as coisas, ele vai ajudar com que tudo seja restabelecido, os judeus vão começar a ter os seus rituais, os seus sacrifícios, as suas ofertas a Deus, mas quando der 3 anos e meio, o anticristo, ele vai de alguma forma, ele vai mostrar quem ele é de verdade. E aí eles não vão aceitar, né? Ele continua falando, quando ele fizer na metade da semana, quer dizer, são 7 anos, onde o anticristo vai fazer uma aliança com povos e com a humanidade, nós vamos ver que esses 7 anos, eles são coincidentes com a tribulação que Jesus fala, que haverá uma grande tribulação como nunca houve antes, só que na metade dessa semana, ele vai quebrar a confiança com os judeus. Ele vai revelar quem ele é, os judeus vão entender que foram enganados, e aí eles vão querer se afastar, eles vão querer voltar atrás da aliança. E aí ele faz, com isso, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. E aí você pode estar se perguntando, como que a gente pode deduzir tudo isso que eu estou falando só desse versículo? Porque só esse versículo não vai falar tudo isso. Nós temos que juntar o versículo que Jesus disse com esse, com mais um monte de versículos que tem lá em Apocalipse, que tem em outros lugares, que com o passar dos vídeos aí nós vamos falando e cada vez nós vamos trazendo mais compreensão e mais entendimento.
tá bom? Se você gostaria de ter mais compreensão sobre esse texto e querer saber quais são os versículos correlatos que dão a entender toda essa ideia, você pode mandar um e-mail aqui para nós, para o canal, ou então eu vou deixar aí na descrição do vídeo os versículos que, se você estudar com atenção, você vai perceber todas essas coisas, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então ele está falando para nós. Esse homem, o príncipe que há de vir, vai fazer aliança com muitos por uma semana, por 7 anos, e na metade desses 7 anos ele vai fazer com que pare tudo, porque ele vai se revelar, eles vão ver que ele é um impostor e vai começar uma perseguição. Inclusive tem um capítulo, quase um capítulo inteiro do livro de Apocalipse falando como será essa perseguição. E sobre a asa das abominações virá o assolador, quer dizer, a revelação de quem realmente está por trás dele. Essa é uma figura de linguagem, das abominações, como se as abominações fossem um pássaro voando, uma ave de rapina que vem para atacar, né? E sobre essa asa das abominações vem ele montado, é uma figura para levar a entender como se fosse o assolador, aquele que comete o mal, aquele que traz o mal sobre o mundo, que seria Satanás, né? As abominações são fazer coisas terríveis contra Deus, coisas que são exatamente contrárias àquilo que Deus diz. Então ele fala, então, sobre as asas das abominações, no meio dessa maldade toda que estiver acontecendo, virá o assolador. E isso até a consumação. A consumação é até o final dessa semana de anos, até os 7 anos. Ele vai reinar no mundo, vai fazer o que quer, vai perseguir os judeus e a humanidade vai sofrer muito nesse período, tá? E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, tem juízo esperando por ele. Nós vamos ver que na final da semana, ele com outro parceiro dele, né, que é a junção do anticristo e do falso profeta, eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. E ali eles vão passar a eternidade. Então virá a ira de Deus sobre eles, virá inclusive a ira de Deus sobre o assolador durante a parte final da tribulação. Nós vamos ver lá a parte das taças que são derramadas sobre a terra durante esses 7 anos, e a maioria delas é todas com relação a trazer danos sobre o assolador, sobre o anticristo, tá? Vamos ver um outro versículo aqui em Daniel, capítulo 11, versículo 36, que diz assim, ó: E este rei fará conforme a sua vontade, porque ele vem, é o príncipe que há de vir, ele vem como um príncipe e um principal, mas a Bíblia mostra que ele vai ser colocado como o rei da terra. Nós vamos ver numa passagem de Apocalipse, que é paralela também com Daniel, que o reino dele vai ser formado por uma aliança de 7 grandes conglomerados, né, de 7 reinos que se levantam similares a reinos do passado e com 10 líderes mundiais. Então esses 10 líderes eles se reúnem para entregar todo o poder ao anticristo. E ele é chamado de rei nessa revelação. No momento que ele assume o reinado da terra, que vai ser entregue por 10 homens no mundo, 10 grandes blocos políticos, e esses 10 líderes vão entregar o poder para ele. Então ele fala assim, né? E esse rei que lá em Daniel também ele é chamado de 11º chifre, né? E ele aparece na besta que emerge do mar lá em Apocalipse. Eu sei que é muita coisa, é muita informação, mas nós vamos ter vídeos para todas essas informações, tá? E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, ele vai se levantar, engrandecer-se-á sobre todo Deus. Então ele vai se colocar sobre todas as religiões do mundo. Deus aí está com letra minúscula. E contra o Deus com letra maiúscula, o nosso Deus, né, o Deus dos deuses, falará coisas espantosas e será próspero, quer dizer, ele vai prosperar no primeiro momento, até que a ira se complete. Então Deus vai derramar a ira dele sobre o reino do anticristo no final dessa tribulação, porque aquilo que está determinado será feito. Então nós vemos aí um homem que ele vai experimentar aí um sucesso imediato. Lá na Bíblia ele é apresentado como quando Jesus abre os selos, né, da carta que está selada, o primeiro selo é o anticristo, aquele cavaleiro branco que vem vencendo, e para vencer ele tem um grande arco, lhe foi lhe dado um arco e foi lhe dado que vencesse. Ele vem para dominar a terra, né? Nós não podemos confundir com aquele cavaleiro que vem montado num cavalo branco depois, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus. Mas por que são dois cavaleiros
cavaleiros parecidos, um com um arco para a guerra e o outro é o próprio Senhor Jesus? Porque o anticristo ele quer parecer com ele. Então a questão dele querer parecer, ele vem como um cavaleiro branco. O branco traz a paz, traz a justiça, né? Mas é uma enganação. Então nós vamos ver isso. Mas vamos voltar lá ao que Jesus falou, né? Jesus falou então de que quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, o que é estar no lugar santo? O templo vai ser reconstruído em Israel. O anticristo vai ter de alguma forma uma participação nessas coisas, porque quando o templo for reconstruído e as coisas lá em Israel começarem a funcionar como antigamente, provavelmente eles vão, entre outros detalhes que esse homem vai precisar comprovar para eles vão acreditar que ele seja um enviado de Deus, o Cristo de verdade. Mas ele é o impostor, ele é o anticristo, ele vai enganar esses homens. Só que aqui depois Jesus diz que quando ele estiver no lugar santo, o lugar santo é o lugar mais interior do templo, onde era proibido qualquer pessoa entrar que não fosse o sacerdote. E mesmo assim, o sacerdote ele só poderia entrar em ocasiões muito especiais. Tudo leva a acreditarmos que Jesus está falando que ele vai entrar, está no lugar santo. Ele falou: quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, e Jesus fala: quem lê, entenda. Tem que estudar a Bíblia, tem que ir lá em Daniel entender o que Daniel disse. Mas Jesus está dizendo o seguinte: vocês que são judeus, vocês vão ver esse templo reconstruído, porque esse que tem hoje vai ser destruído. Ele já tinha dito que seria destruído. Então ele já está fazendo alusão a um templo no futuro. Quando ele entrar nesse templo, quando ele estiver lá dentro no lugar santo, aí se você quiser ler o versículo 16, 17, 18 de Mateus 24, Jesus vai falar para fugir, é hora de fugir, porque o anticristo vai se levantar contra vocês. Ele vai se levantar e vai perseguir. Então, nós temos que entender que é uma passagem um pouquinho difícil, mas à medida que você vai lendo, você vai se acostumando com essas coisas. Então aqui Jesus está dizendo que primeiro o anticristo vai entrar no lugar santo, ele vai cometer algo abominável, que é chamado de abominação da desolação, né? Ou, enfim, ele usa várias palavras em lugares diferentes, né? Mas aqui Jesus usou praticamente a abominação da desolação. Quando isso acontecer, o anticristo vai entrar ali dentro, ele vai quebrar o pacto, Israel vai ver que fez um mau negócio, que acreditou na pessoa errada. Jesus uma vez disse, ele falou: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam, mas virá um em seu próprio nome e vocês o receberão. Jesus está dizendo: eu vim em nome do meu Pai, vocês me negaram, mas virá um que vai falar de si próprio, do seu próprio poder, e esse vocês farão uma aliança com eles. Então, queridos, é isso que esse versículo que Jesus diz para nós, ele se refere, tá? Eu quero só ler as passagens paralelas em Marcos, a passagem paralela completa em Marcos, Mateus e Lucas. Como o texto é muito grande, eu vou colocar só o texto na tela e aí não vai aparecer minha imagem, tá bom? Olha lá, Marcos 13, de que Jesus está até dizendo que ele, o Pai, eles fizeram um cálculo que se durasse um pouco mais esse período de tribulação, ia morrer todo mundo. E ele falou: e esses dias foram abreviados para que não morressem todas as pessoas. Vai ser um período muito terrível de perseguição. E aí Jesus até fala: olha, ai das grávidas, porque muitas pessoas leem esses versículos, eles se confundem achando que está falando do arrebatamento, que está falando uma série de coisas, mas na realidade aqui é claro, é a perseguição que o anticristo vai fazer sobre o povo
povo judeu. Se você nunca tinha visto esse conceito e isso te pareceu estranho, depois leia com calma e pese as coisas, você vai perceber. Não adianta voltar dentro de casa para pegar as coisas, vocês vão ter que fugir. Né? Ele vai falar até para, ore para que não tenha que fugir no inverno, porque no inverno tem neve e o anticristo e seu sistema consegue te alcançar. Ore para que não seja no sábado, porque ele está falando exclusivamente com os judeus, e o judeu no sábado não pode, pelo menos pela lei, não pode ficar andando, ficar se deslocando, fugindo, ele tem que ficar dentro de casa no sábado, né? Então Jesus está falando essas coisas para o povo judeu, mas vamos lá, Mateus 24. Jesus ainda termina e fala, e olha que eu estou avisando vocês, eu avisei vocês, tá? Não podem dizer depois que não foram avisados. Ele está falando isso para o povo judeu, ele está falando ali para os seus discípulos, tudo que ele está falando tem a ver. O povo judeu vai ser perseguido pelo anticristo quando eles entenderem que o anticristo é um farsante, quando eles quebrarem a aliança com o anticristo, porque eles não vão querer ficar com um homem que entra no templo de Deus e profana o templo, e a Bíblia diz inclusive que ele vai querer ser adorado como Deus. Eles não vão aceitar isso. Então nessa hora o anticristo vai perseguir os judeus. É uma perseguição em cima dos judeus, não é em cima da igreja, não tem nada a ver com questão aí não tem nada a ver, né? Jesus nem fala aqui que é por causa do meu nome que vocês serão perseguidos. Não, eles serão perseguidos porque eles acreditaram que o Cristo, o Messias, era aquele homem. Lógico, não são pessoas cristãs, né? Porque o cristão não vai acreditar que o anticristo é Jesus, que Jesus não vai surgir do nada, ele vai voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, né? Então, esses judeus que foram iludidos, que acreditaram que fizeram uma aliança com ele, quando ele mostrar quem ele é, os judeus vão recuar, eles vão voltar atrás e o anticristo vai começar a perseguir, e eles vão ter que fugir. Só para nós concluirmos aqui, Lucas capítulo
Posso ver Jesus fazendo até uma inferência ao que iria acontecer a médio prazo ali, a curto prazo, a destruição de Jerusalém, e depois falando do tempo da tribulação com o anticristo. Tá bom? Espero que o vídeo já ficou um pouquinho comprido, aí já vai dar meia hora, né? E eu não queria me estender muito mais. Espero que você entenda, então, que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel é uma referência ao anticristo, que vai entrar nesse templo futuro, que os judeus vão voltar a ter esse templo em breve. O templo, inclusive, já está até construído, tem um site na internet. Nós vamos falar sobre o terceiro templo, e aí eu falo um pouquinho mais detalhes dele. Mas o anticristo vai entrar lá, vai fazer algo terrível, que eles vão ver que ele era um mentiroso e vai começar uma perseguição. Então Jesus falou sobre isso, Jesus trouxe a revelação sobre esse evento específico que vai acontecer exatamente no meio dos 7 anos da tribulação, exatamente com 3 anos e meio, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido um assunto interessante, apesar de ser pouco conhecido, e que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo. Foi um prazer estar aí com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bye, bye.